recursos. O terceiro requisito de admissibilidade, terceiro requisito intrínseco de admissibilidade do recurso, requisitos intrínsecos de admissibilidade, são aqueles associados à própria existência do direito de recorrer. Como eu já acabei adiantando para os senhores, é o interesse em recorrer. Eu acabei adiantando para os senhores que eu mencionei que o recurso ele é um prolongamento, uma manifestação do direito de ação, e assim como incide as condições da ação na instância originária, no procedimento comum da tutela cognitiva, também em grau recursal se exige uma análise das condições da ação em grau recursal, legitimidade, interesse. Essa referência às condições da ação, legitimidade e interesse está no artigo 17, na teoria geral do processo, e aqui em âmbito recursal no artigo 996. O 996, que eu mencionei para os senhores ainda agora, como sendo o dispositivo que trata da legitimidade, ele também é a base normativa para o interesse. Da onde que se extrai o interesse recursal? Veja, o recurso pode ser interposto pela parte vencida. É esse termo aqui, essa palavra vencida, que se associa à ideia de interesse. Parte vencida. O interesse recursal, veja, o interesse como condição da ação está sempre associado à ideia de utilidade, a utilidade na intervenção jurisdicional. Então acaba que aqui nós estamos investigando, analisando a utilidade no recurso. E o recurso ele será útil se a parte tiver sucumbido em algum sentido. Ou seja, se o recurso for apto a proporcionar ao recorrente alguma melhora em sua situação jurídica. Agora, essa melhora na situação jurídica da parte, tradicionalmente, foi sempre vista do ponto de vista formal. O que significa dizer uma análise do ponto de vista formal? É vencido aquele que no dispositivo perdeu. Então, a parte vencida é aquela que teve a condenação, que teve o réu quando o réu é condenado, é o autor quando tem um pedido julgado improcedente, ambas as partes quando a procedência é parcial. Ou seja, é na parte dispositiva. Quando você vê na parte do dispositivo que você não recebeu tudo que você pediu, você extrai dali a ideia de sucumbência. Realmente, esse é um sentido, é uma das possibilidades, na verdade, é o usual, é o mais comum de você aferir a sucumbência. Isso não está errado. É que hoje em dia isso já está entendido como incompleto. Nós temos, portanto, uma visão substancial, uma visão mais contemporânea, que é a superação dessa análise formal, portanto, e hoje em dia entende-se, portanto, que o recurso, haverá utilidade no recurso, logo, considerar-se-á preenchido esse requisito intrínseco do interesse, sempre que o recurso for apto a proporcionar ao recorrente alguma espécie de melhora em sua situação jurídica, qualquer que seja. E não necessariamente essa melhora está associada ao fato dele ter perdido no resultado final e ao final pretender uma modificação. Os principais casos nos quais isso acontece, os senhores eu imagino que não viram, porque um caso muito clássico em que isso vai ficar talvez claro para os senhores, eu vou tentar mostrar com um exemplo aqui, na tutela coletiva. Na tutela coletiva, a depender da conclusão, ou a depender do fundamento a que se chega a uma sentença de improcedência, a depender da razão pela qual o juiz chega a uma certa conclusão, a coisa julgada, ela assume proporção, eficácia de definitividade distinta. Então,
é algo que eu reconheço que os senhores não estudaram ainda. Eu vou fazer um bate-papo aqui. Em geral, não se trata muito disso, porque não tem muito espaço na graduação, mas eu vou fazer um pequeno bate-papo aqui com os senhores agora. Isso se chama, meus amigos, coisa julgada secundum eventum litis. Coisa julgada secundum eventum litis. É a coisa julgada de acordo com o resultado da demanda. Os senhores vão encontrar a previsão, dentre outros, no artigo 103, inciso 2º do CDC, no artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. A minha intenção aqui não é transformar a aula em uma aula de direito coletivo, não é isso. Mas eu preciso demonstrar para os senhores essa ideia aqui do interesse recursal, tá? Vejam, então, essas previsões, elas vão afirmar o seguinte: se o fundamento de uma sentença de improcedência for a falta de provas, não haverá a coisa julgada a ponto de impedir a repropositura. Porque quando nós temos o julgamento de improcedência, coisa julgada tradicional, sendo uma sentença de mérito, artigo 502 do CPC, coisa julgada material, definitividade, não pode mexer mais naquilo. Agora, nas ações coletivas, em prol da coletividade, em prol de valores justamente coletivos, questões de ordem pública, o ordenamento dá um tratamento diferenciado. Se a improcedência tem como fundamentação a falta de prova, a improcedência não afirmou. Pensem, por exemplo, num evento, numa acusação de dano ambiental. O juiz julga improcedente porque não houve prova da ocorrência do dano ambiental. Isso é diferente do juiz julgar improcedente porque ele está confirmado que não teve dano ambiental. Então, se o fundamento da improcedência, o Ministério Público vai a juízo contra a empresa acusada de poluir o meio ambiente, e o juiz na sentença afirma: está provado categoricamente que não houve nenhum tipo de poluição. Isso é coisa julgada tradicional, não pode mais mexer porque o juiz afirmou que tem provas. Se, a contrário senso, o juiz julga improcedente, mas apesar da improcedência, a fundamentação é pela inexistência de prova, apenas no sistema das ações coletivas, isso não impede a repropositura. E aí, nesses casos, imagine que você é advogado da empresa. Aos seus olhos, aos olhos dos diretores da empresa, está cabalmente provado que a sua empresa não gerou dano nenhum. E a sentença que você recebeu é de improcedência. Então, a princípio, a tua empresa ganhou. Porque o pedido da Associação do Meio Ambiente foi de condenar a tua empresa. E o juiz julgou improcedente. Então, é bom para a tua empresa. É bom, mas poderia ser melhor. Por que poderia ser melhor? Poderia ser melhor porque o fundamento do juiz foi a ausência de provas. E você acredita que a fundamentação poderia ser estar provado de que não houve dano. Nesse caso, você pode recorrer? E a resposta é sim, pode recorrer. Porque o interesse recursal, a sucumbência, portanto, a melhora na situação jurídica, ela não está associada tão somente na parte dispositiva da decisão, como outrora se imaginou. Nós temos uma previsão clássica no sentido de que a fundamentação da decisão não faz coisa julgada. Que, em geral, que não é cabível recurso para impugnar os fundamentos da decisão. Em geral, não, no processo civil convencional, realmente não. Se você ganhou e você não quer ganhar pelo fundamento 1, quer ganhar pelo fundamento 2, você não pode recorrer. Porque o recurso não é apto a lhe proporcionar uma melhora. Você ganhou. Mexer na fundamentação não é justificativa para
para interpor recurso. Isso no processo civil tradicional, individual. No processo coletivo, nós temos esse exemplo. E aqui você tem, nesses dispositivos, uma melhora na situação jurídica. Qual é a melhora na situação jurídica? A definitividade. Se o tribunal reconhecer que, diferente do que o juiz lá embaixo disse, o juiz falou que não tem provas, e o tribunal falar, tá louco, juiz, tem prova sim, tá provado que não teve dano. E mexer só nesse detalhe, o que significa? Ninguém nunca mais vai poder dizer que naquele período a tua empresa provocou dano ao meio ambiente. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Então, evidentemente, você tem uma melhora na situação jurídica. Tá? Um outro exemplo dessa nova leitura do interesse em recorrer na melhora na situação jurídica, que os processualistas estão sendo chamados a refletir, a analisar, é nesse sistema brasileiro, no sistema de pronunciamento vinculatório. Porque no sistema de pronunciamento vinculatório, o que vincula, a vinculação, isso, na verdade, é um aprofundamento também, algo que os senhores não viram, vou mencionar aqui, vai ser a título de provocação. Mas a vinculação, ela vem do que se chama de ratio decidendi. Ratio decidendi, ou holding. Ratio decidendi, na margem da Inglaterra, holding mais nos Estados Unidos, mas significa a mesma coisa, que são os principais fundamentos. São os fundamentos à vera mesmo, onde a corte externou o seu entendimento. E isso é diferente, por exemplo, nessa ideia de vinculação, do que se chama de obter dictum. Obter dictum são os argumentos ditos de passagem. Então, os obter dictum não vinculam. É a parte da fundamentação que não vinculam. Já a ratio decidendi é a parte da fundamentação que vincula. Logo, você qualificar um certo argumento como obter dictum ou como ratio decidendi é essencial. Se você quer vincular, é essencial que você modifique a natureza daquele tipo de fundamentação. Então você pode ser que você interponha um recurso para que o tribunal venha a tratar como vinculatório, sendo um pronunciamento vinculatório, né? Que o tribunal venha a incluir na tese vinculatória, portanto, como ratio decidendi, uma fundamentação. Perceba que nesse caso fica evidente como é que é importante mexer aqui na fundamentação. A empresa criou um pronunciamento vinculatório, ou a Fazenda Pública criou um pronunciamento vinculatório, ganhou. Ela pediu a criação do pronunciamento vinculatório e formulou 5 teses, 5 argumentos, 5 ratio decidendi. O tribunal acolheu a proposta de formação de pronunciamento vinculatório com uma tese. Ela sucumbiu, né, quanto às propostas de vinculação. E as propostas de vinculação estão na ratio decidendi, que fica na fundamentação. Então, o processo civil tradicional, quanto a essa ideia de fundamentação, que era clássica, era clássica, enraigada a ideia de que não se mexe na fundamentação. O recurso que visa mexer na fundamentação não deve prosperar. Isso nós devemos modificar. A análise quanto, portanto, ao interesse em recorrer, a utilidade em recorrer, a chave de compreensão aqui é a seguinte: o recorrente, ele vai ter alguma melhora na sua situação jurídica, mesmo que mexa na fundamentação? Se a resposta for sim, nessa perspectiva substancial, é de se admitir o recurso. Se a resposta for não, não vai ter utilidade nenhuma, vai manter na mesma, aí a resposta deve ser não admitir o recurso. Tá? Esse é o terceiro dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, o interesse em